Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, Mundo do Trabalho no ar. Hoje um programa especialíssimo, por várias razões. A primeira razão é que hoje, dia 14 de junho, é o dia da greve geral dos trabalhadores brasileiros. E por que greve geral? Porque os trabalhadores vêm sofrendo uma série de ataques que não começaram no governo Bolsonaro, vem de antes, mas se agravaram sobretudo com a chegada do Michel Temer ao poder, que aprovou a lei trabalhista 13467, altamente agressiva aos trabalhadores. E depois, com a vitória do Bolsonaro, aquilo que era de direita virou de extrema direita, e os trabalhadores passaram a sofrer agressões não só nos seus direitos, como também na organização sindical, como, por exemplo, a MP 873, que cria enormes dificuldades operacionais para os sindicatos fazerem as suas arrecadações. Muito bem, então como é que num ambiente de desemprego, em que o trabalhador fica desestimulado a participar da vida cívica, da vida sindical, ele vai contribuir com o seu sindicato? Então foi mais uma casca de banana que se colocou no caminho do sindicalismo da classe trabalhadora. Por fim, veio a MP 06/2019, a PEC, né? A PEC, Proposta de Emenda Constitucional do Bolsonaro, que visa a transformar toda a Previdência Social brasileira. E qualquer analista isento verifica que essa PEC é muito lesiva aos segurados da ativa, aos segurados aposentados, porque também afeta viúvas e pensionistas, tem um caráter inclusive desumano, né? Vai reduzir renda de viúva e pensionista, e também agride a expectativa de futuro dos segurados jovens, com a capitalização que já foi adotada em cerca de 40 países, 18 já reverteram, e o caso do Chile é clamoroso, porque lá jogou os idosos na rua da amargura, inclusive aumentou muito o número de suicídios. O movimento sindical brasileiro não é contra a reforma. Lutar por reforma é típico da classe trabalhadora. Nós é que queremos reformar esse mundo. Nós não estamos de acordo com o mundo como ele é. Um mundo de desemprego, de injustiça, de exclusão social, de mendigo na rua, de crianças se prostituindo, de serviços públicos de má qualidade, de corrupção. Nós somos contra tudo isso. Agora, nós não podemos aceitar uma reforma de caráter radicalmente neoliberal que afeta os trabalhadores atuais e a expectativa. Nada é mais grave do que tirar a esperança de um povo. E essa reforma agride a esperança das futuras gerações. Muito bem. Diante disso, o que fez a classe trabalhadora? Reagiu e marcou uma greve geral para hoje, esta data. Aqui na cidade de Guarulhos, onde nós falamos na TV Guarulhos, brilhantemente conduzida pelo Fernando Mauro e com uma equipe que veio aqui nos atender hoje gentilmente, aqui a greve foi 100%, aconteceu. Os transportes pararam completamente, transporte de passageiros, o transporte de ônibus fretado e também o intermunicipal. Então a greve se realizou plenamente. Por isso que nós temos do lado aqui, num primeiro bloco, duas pessoas que foram fundamentais nas ações de hoje. O Brinquinho, que preside os sindicatos condutores, Sincoverg, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, João, por essa oportunidade para a gente poder conversar com os trabalhadores e trabalhadoras. A gente tem uma dificuldade muito grande, uma deficiência muito grande na cidade por mídias, né? E um espaço desse é fundamental para a gente continuar na luta. Então, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e muito obrigado a você e toda a sua equipe pelo convite. Muito obrigado. E cabeça, o Josinaldo José de Barros, vice-presidente do Metalúrgico Guarulhos, que conduziu, né, junto com o Pedro e outros diretores, as ações nas portas de fábrica. Hoje, obrigado pela sua presença. Obrigado, João Frazinho, obrigado, Fernando Mauro, aqui pelo espaço cedido na TV Guarulhos. Eu quero falar aqui representando os metalúrgicos, e o presidente Pereira tinha um compromisso inadiável, não pôde vir aqui, estou representando ele. E quero também agradecer a todos os companheiros sindicalistas da CSB, o Álvaro, o Silvan, o Amauri dos Vigilantes, todos os sindicatos que hoje de manhã, filiados a todas as centrais da cidade, tiveram representando suas categorias em todos os protestos que nós fizemos na cidade. Muito bem, eu quero aqui, quer dizer, não é que eu não conheço, eu conheço todos que estão aqui, mas às vezes a gente esquece o nome. Então eu queria citar aqui, claro, começar pelo nosso comandante aqui, Dom Fernando Mauro, que foi quem nos franqueou esse espaço.
Isso que é democratização da mídia, não é conversa fiada, discurseira ideológica, é conceder espaço para um setor da sociedade, que é o que a TV comunitária está fazendo hoje. Que é o presidente aqui da TV, o Titico, o Luiz de Salvo, o João Franzinha assinou aqui também, eu também, a Ariane Soares, da Agência Sindical, Rômulo Queiroz, que é jornalista da agência que trabalha para os metalúrgicos, o Martinho Rios, professor, jornalista, conduziu o programa com a gente, Cláudio Almeida, fotógrafo, tem uns nomes que eu não consigo entender, mas parece que é Kennedy, o sobrenome que é assessor, John Kozer Goulart, assessor do vereador Brinquinho, Antônio Boaventura, repórter do Guarulhos Hoje, Adalberto, sobrenome não consigo entender, comunicador, Carlos Salles, câmera, Cláudio, acho que é o Cláudio Almena, e aí vem outros nomes, Antônio, Ivanildo, Vinícius, Paulo Manso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Também temos aqui Álvaro Egé, meu amigo de tantos anos, dirigente do setor do vestuário e da CSB, secretário-geral, Cabeça, Josinaldo, Silva, não, tem outros nomes, Maurício Brinquinho, Marrom, que é secretário-geral do sindicato, Eric Nicolas, que é diretor, Amaury Rodrigues, presidente do Sindicato dos Vigilantes. Nós já militamos muito na Federação dos Vigilantes, nas Priscaseras. E se eu esqueci de alguém aqui, vai me avisando, viu, Ariane? Faleceu Antônio Silvano, dos Químicos, da Confederação e do Sindicato Local. Vou te devolver a lista, Ariane, por gentileza, e aí você vai preenchendo à medida que as pessoas forem chegando. Muito bem. Brinquinho, é uma dificuldade enorme para o setor de transportes, primeiro, que é um setor vital da economia. Vital para a própria vida do trabalhador, porque o trabalhador vai trabalhar de condução, não vai com seu carro. E também tem as pesadas multas, que a justiça tem uma mão muito pesada e grave contra a greve, as manifestações do transporte. Como é que vocês se organizaram para fazer a greve? Primeiro, João, assim, né? Primeiro agradecer a todo esse elenco aqui de sindicalistas que estão aqui presentes, né? Que em nome do Cabeça, cumprimentar todos os presentes aqui agora. Primeira coisa é essa unidade bonita que está aqui. Independente das nossas bandeiras, a luta é uma só. Os trabalhadores e as trabalhadoras estão sofrendo ataques diretos, né? E agora mais ainda nas suas aposentadorias. Mas a gente já teve aí vários dos nossos direitos perdidos na reforma da CLT. Né? Nós tivemos que garantir tudo isso em convenção coletiva. E só os sindicatos que estão organizados, que estão aqui mostrando, que estão na base. Aqui estão faltando bastante sindicatos ainda. Sindicatos da Construção Civil, o Sindsaúde, a FUSE, vamos me ajudar, aeroviários, aeroportuários, alimentação, servidores, têxtil, gráfico, porque o pessoal ainda está na rua ainda. Então estão fazendo manifestações, né, em prol de contra-reforma. A gente tem muita dificuldade, João, por quê? Como você falou, a gente é colocado como serviço essencial, mas a gente não. Mas a paralisação do setor de transporte, ela não oferece perigo à saúde de ninguém, perigo à vida, nem nada de que realmente é uma questão de serviço essencial. Se coloca como serviço essencial porque uma grande maioria da população acaba utilizando do transporte público, né? Mas a gente vem há muitos anos discutindo isso com os trabalhadores, com as trabalhadoras. A gente tem uma prática de fazer muita formação. Sim. Muita formação. Você sabe que isso é muito necessário. Sim. Você que já é técnico aí no movimento sindical, né? Sim. A gente tem que fazer muita formação e a gente tem investido muito nisso. Então a gente tem uma militância muito ativa, diretoria muito ativa e os trabalhadores e as trabalhadoras sabem do que é necessário. A gente não pode olhar só para o nosso umbigo. Olha aqui novamente, vou citar todos os sindicatos que estão aqui, de diversas bandeiras, né, Cabeça? Porque a gente não pode mais olhar para o nosso umbigo. O movimento sindical tem que ser um só. Os trabalhadores e trabalhadoras todos estão sendo atacados. E aí, assim, deixar bem claro o seguinte. Primeiro, essa greve é uma greve chamada pelas centrais. Sim. E que os trabalhadores também acreditam nas nossas centrais, pelo trabalho de cada um dos sindicatos. E os trabalhadores cruzaram os braços num chamado das centrais, né? E os trabalhadores, quando a gente adere a uma greve, o trabalhador e a trabalhadora, não luta só por ele. A gente luta por aqueles também que não estão bem informados, né? E essa é a situação hoje dos sindicatos ativos, dos sindicatos combatentes, das centrais, é justamente isso. É a gente lutar por todos e todas, independente de suas bandeiras, porque o ataque está vindo em cima de nós todos. Perfeito.
Josinaldo José de Barros Cabeça, como é que foi a mobilização nos metalúrgicos hoje? Parou fábrica, fez assembleia, fez ato, como é que foi? Bom, João, nós paramos diversas... Que horas? Às 4 da manhã, a primeira fábrica foi a Tecfil, no corredor da Tecfil ali, Sebflan, Zaraplast, TBFil, Security, Yamaha. Então tem um corredor que agrega todas essas empresas, e as primeiras empresas que chegaram foi às 4 da manhã, foi o caso da Tecfil, teve muito tumulto lá. Mas complementando a dificuldade de fazer paralisação em qualquer categoria. Qualquer categoria é difícil de fazer a paralisação, porque o sindicato tem que orientar bastante, conscientizar a categoria da necessidade que os trabalhadores têm de entender a gravidade, porque a maioria dos trabalhadores ainda não conhecem os pontos negativos dessa reforma da Previdência. A gente fica surpreso, a gente fica chocado com os trabalhadores que não têm informação nenhuma. Não chega a 2% da camada organizada dos trabalhadores do Brasil que conhece a fundo os pontos negativos da reforma da Previdência. O que a mídia está divulgando é que é só a idade mínima, e não é verídico isso. Isso não é verdade. Nós temos mais de 30 pontos negativos, que eu posso citar aqui uma meia dúzia deles, tá aqui na medida da conversa nossa aqui, que os trabalhadores não têm nem noção. Sim. Hoje, na porta da maior empresa metalúrgica da nossa base, que é a Camis do Brasil, com mais de 1.300 funcionários, e trabalhadores esclarecidos, a maioria tem nível superior, e eles saíram lá para a Assembleia para nos ouvir, e antes de começar a Assembleia, teve um que falou assim, olha, mas essa reforma não vai ser boa porque vai acabar com o privilégio do deputado, do senador, que vai todo mundo ganhar igual, né? Vai ter o PIS de 5.800 para todo mundo. Eu falei, companheiro, você não está sabendo do projeto, você não sabe das armadilhas que tem dentro desse projeto. Isso não é verídico. 5.800 né? Eu também quero. Tá? Isso não é verídico. Então, assim, quando a gente começa a explicar para ele que ele, como um metalúrgico, ele não vai ter mais direito à insalubridade. Acaba a insalubridade, porque hoje, dentro do setor metalúrgico, a maioria dos trabalhadores tem direito ao PPP, a cada 10 anos trabalhado, representa mais 4. Com 25 anos naquela área ali, sendo insalubre, ele aposenta dependendo da idade. Ele não sabe que isso vai acabar. Sim. Ele não sabe que a regra, né, de fazer a média do salário dele vai mudar também. Tá. Então, assim, ele não sabe de nada. Ele só sabe... Vai baixar, né? Vai mudar a fórmula de cálculo, né? Tá. Não tem regra de transição. Tá. Os trabalhadores que faltar mais de 2 anos para aposentar, vai ter que ir até 65, sim, independente da quantidade de anos que ele já contribuiu. Enfim, o trabalhador não sabe, então é muito difícil mobilizar, mas eu quero parabenizar todos que estiveram na rua de madrugada, e especialmente aos condutores que fizeram um trabalho excelente. Eu acho que no Brasil, né, nenhuma cidade parou 100%, o Brinquinho pode responder quem foi que parou 100% na questão dos ônibus, mas Guarulhos, nós rodamos a cidade inteira, ninguém viu um ônibus coletivo na cidade, com exceção dos alternativos, que não é do controle, sim, do Cicorveg. Mas está de parabéns porque 90% das empresas não tem ônibus fretado, depende do transporte público. Certo. Então essa greve é importante quando para o transporte, porque a pequena empresa que não tem o fretado acaba afetando, parando normalmente. Nós fizemos a nossa mobilização só onde tem empresas grandes que têm fretados. Perfeito. Eu queria mostrar aqui uma publicação, né, porque nós começamos a cobrir a greve às 5 da manhã lá na agência, né? E normal, as tarefas existem, você tem que correr atrás e cumprir. E nós acompanhamos pelos sites, por exemplo, aqui do Globo.com, que é talvez um dos mais acessados, ele registra: protestos pelo país afetam transportes parcialmente nesta sexta. E você vem aqui no IG, em dia de greve geral, o transporte em São Paulo tem operação parcial, porque o metroviário pararam. Trânsito é normalizado no Rio após protestos. E metrô funciona parcialmente, que a linha privatizada não aderiu. Depois o UOL, que é o mais conhecido de todos os sites, dizia de manhã: greve afeta transportes e serviços pelo país, acompanha a situação. O Estadão também registrou. Ao vivo, greve em São Paulo, tem ônibus e trens funcionando, metrô opera parcialmente. E aqui o 247, que é um site que é mais do nosso lado, né, diz assim: com sucesso da greve geral, São Paulo vive clima de feriado, e mostra duas situações: uma estação de metrô vazia e uma avenida vazia, de modo que a greve se realizou. Ontem, eu estava conversando com um amigo meu, e ele perguntou assim, jornalista, né?
mas onde vai ser a manifestação? Onde o povo vai se aglomerar? Eu disse, rapaz, a greve é a ausência de gente. É verdade. A manifestação, né, quando é um ato de protesto, um ato público, aí sim você concentra as pessoas, como vai haver daqui a pouco na Praça Getúlio Vargas, como vai haver na Avenida Paulista também. Mas a greve, essencialmente, as pessoas não se deslocaram, portanto, as pessoas não E aparecem. ainda vou dizer, João, essa manifestação na Getúlio Vargas, acho que ela vai ser meio complicada, porque não vai ter ônibus para chegar até Getúlio Vargas, né? Então vai ser meio difícil o pessoal chegar lá para a manifestação. O pessoal continua em greve. Bacana. Deixa eu só dar uma Pois não, fica à vontade. comentar rapidinho aqui. A cabeça falou algumas coisas muito importantes. Os trabalhadores às vezes ainda não estão ainda com tanto receio da questão da reforma da Previdência, porque hoje os trabalhadores estão com medo de estar desempregados. Esse é o grande problema, cabeça. Um dos maiores problemas é esse. Você tem lá mais de 20 milhões de desempregados, onde você tem 4 milhões e meio de pessoas, 4 milhões e 700 mil de pessoas, né, Mauri, que estão trabalhando informalmente, e mais 4 milhões e meio que estão desalentados, que os caras não... Olha, trabalhador que desistiram de procurar emprego. Então você está num país que está à beira, sei lá, de fechar, realmente de falir. Então, como é que a trabalhadora às vezes vai se preocupar com a questão da reforma da Previdência? Ele não tem nem emprego. Já sabe que não vai se aposentar porque não tem emprego formal. Segundo o capitão diz, foi mais de 50, né? Então, para você ver como é que é. Então, assim, e aí estava falando, o Cabeça falou das cidades que pararam 100%. Então, assim, nós temos o Guarulhos parado 100%, Arujá parou 100%, o Sorocaba parou 100%. No país teve vários locais, mas aqui em São Paulo, o Vale do Paraíba parou 100%, Sim. voltou agora, está começando a voltar agora, né? 30% eles estão voltando. Mas para você ver como é que é o ataque em cima dos trabalhadores. Em Sorocaba tomaram uma multa agora de 10 milhões de reais por dia. É inconcebível o sindicato receber uma multa desse tipo. Né? Perfeito. O Fernando estava levantando lá. O Fernando Mauro... Estamos ao vivo aqui, então vamos lá. Fernando, você está inscrito para falar e fazer seus questionamentos. Eu queria fazer uma pergunta, imagino que vocês vão abrir para todos os jornalistas aqui. Inicialmente saudar o Roberto Samuel, que chegou, e o Carleto. Valdir Carleto também, que eu vi chegando agora, e o Paulo Manso está no canto por aqui. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o vereador Brinquinho, referente a essa questão das multas. A Guarupaz, ela enviou uma informação, uma nota e tal, de que eles tinham entrado preventivamente na Justiça do Trabalho pedindo para que houvesse uma multa. Aí, depois pediram para que aumentasse a multa por dia de paralisação. E aí tem uma regra que diz o seguinte, você pode fazer a greve, mas em determinados horários você tem que ter um pessoal, sei lá, X% da frota funcionando. Quais são essas multas que eles conseguiram como organização da entidade patronal? E como é que os trabalhadores estão também trabalhando no sentido de atender a esse mínimo minimorum aí que a legislação pede, né? Na verdade, Fernando, assim, primeiro que a questão de porcentagem de trabalhadores trabalhando ou não tem que ser discutido entre empresas e os sindicatos dos trabalhadores. Não foi feito isso. Nós não fomos... Primeiro porque não foi o sindicato que convocou a greve, deixando claro novamente. Quem está convocando a greve são as centrais. Então, na verdade, quem tem que ser chamado para fazer a discussão são as centrais, são os sindicatos, não é isso, cara? É isso aí. Então, não tem um valor. Ontem saiu uma notícia que a Guarupaz tinha conseguido aumentar uma multa de 15 mil reais por dia para 100 mil. E eu falei que era fake news. E eu vou continuar falando porque até agora eu não fui notificado. Então, enquanto eu não for notificado, eu não posso falar de multa. Claro. A gente sabe que está correndo. Ontem a gente foi notificado apenas pelo consórcio Internorte. E nós fomos para o tribunal e lá foi decretado que houvesse uma multa de 100 mil por dia, porém, que era para a gente discutir entre empresas e empregados se haveria alguma porcentagem ou não. O próprio desembargador não colocou uma porcentagem para rodar ou não. Tá. E nós não fomos procurados em momento nenhum por empresa nenhuma. Só para lembrar também, minha saudação aos companheiros lá da Trail.
A Treio também cruzou os braços 100%, viu, Cabeça? Coleta de lixo, cruzou os braços 100%. Parabéns. Justamente porque tem receio também de ficar sem a sua aposentadoria. Nós, particularmente dos motoristas, nós estamos lutando há muitos anos para recuperar a nossa aposentadoria especial, aposentadoria com 25 anos, por causa do estresse do trabalho que a gente sofre no dia a dia. E com essa reforma, aí é que acaba mesmo essa luta, então a gente não pode deixar essa reforma passar. Perfeito, eu queria aproveitar que o Álvaro Egé está aqui na nossa frente, ele é secretário-geral da CSB, a Central dos Sindicatos do Brasil, e que ele fizesse uma avaliação. Que avaliação você faz da greve em âmbito nacional, Álvaro, e que avaliação você faz da greve aqui na cidade de Guarulhos? E mais, avançando, se você entende que a greve geral acumula força no campo popular e progressista para futuras lutas. Boa tarde, Franzin, boa tarde, demais companheiros, Maurício Brinquinho, Cabeça, e demais companheiros e jornalistas. Olha, primeiro registrar que nós estamos no ano 2019 e nós passamos por um processo de profundo retrocesso em 2016, 2017, um governo corrupto, um governo antipopular que implantou uma reforma trabalhista que tinha como meta reduzir direitos e esmagar o movimento sindical. E nós passamos por um processo eleitoral que também as forças progressistas sofreram uma derrota. Então, nós saímos no final do ano de um cenário de isolamento. Tá. Eu registro que a partir de janeiro, com a ofensiva das centrais sindicais, com a unidade das forças progressistas, os partidos de oposição e, sobretudo, aquela luta maravilhosa, extraordinária dos professores, dos estudantes, o movimento sindical, o movimento popular, saiu desse processo de isolamento e nós finalmente conquistamos aquele lugar que é o lugar dos trabalhadores, que são as ruas, as mobilizações. Então, o povo voltou às ruas. Isso aconteceu já no começo de janeiro, com as manifestações das centrais sindicais, porque esse processo todo não começou ontem. As centrais sindicais estão se organizando já desde dezembro, sabendo que o Bolsonaro iria apresentar um processo de reforma da Previdência. Isso é público e notório. Então, esse processo de unidade extraordinário, que deu resultado extraordinário aqui em Guarulhos, que o Brinquinho saudou e o Cabeça, e eles têm razão, porque realmente a vitória que nós conseguimos, esse grau de paralisação total aqui na cidade, se deve, primeiro, ao compromisso dos motoristas, dos condutores com os destinos da classe trabalhadora, como registrou o Brinquinho. Os trabalhadores, como você disse muito bem, Brinquinho, eles são a melhor parte da humanidade, porque eles não olham somente para os seus umbigos, eles olham para quem está trabalhando, para quem não está trabalhando, para quem já trabalhou, ou seja, e para o conjunto da sociedade. Portanto, a luta que os trabalhadores travam hoje contra esse processo de reforma da Previdência é uma luta mais que dos trabalhadores, é uma luta do ser humano, do povo brasileiro, contra esse processo de desmonte. Então, esse processo de unidade, ele trouxe esse momento importante que é a recuperação do protagonismo dos trabalhadores e do povo nas ruas. E hoje nós registramos um avanço extraordinário, porque há 3 ou 4 meses atrás era impensável esse grau de unidade e esse grau de impacto que nós causamos no conjunto do país. Então, eu registro que é um cenário importante e isso acumula muito para que a gente tenha a condição de negociar as reivindicações importantes dos trabalhadores que não foram contempladas no relatório do Samuel Moreira. Portanto, a nossa greve acumula sim e ela vai trazer perspectivas de novas vitórias para os trabalhadores. Perfeito, perfeito. Um brinquinho, só dá licença, eu quero registrar muitas participações aqui. Rodolfo Viana nos acompanhando, Fábio Bezerra, Wanderlei Souza, Ana Paula Gomes, Luiz Carlos Peninha. Peninha, meu companheiro santista, um abraço. Cláudio Herrera, Ricardo Pereira de Oliveira, Carlos Henrique, Eveline Custódio, Everton Almino Bono, Fernando Antônio da Silva, Samanta Eudócia, Cláudio Herrera e outros aí, Roseli Lima, Maria Augusta, Gleice Lopes, que é professora, eu conheço a Gleice, um abraço aos professores e às professoras, e tantos outros companheiros, Daniel, que nos acompanham, e ele está aqui. Aliás, eu vou ler aqui o Daniel, viu, Daniel? Porque a gente precisa ter responsabilidade naquilo que fala. Você disse aqui, Daniel Oliveira, pode ser nome fake, né? Você disse assim, bando de vagabundo, sugador do dinheiro de quem trabalha, sindicalista é uma raça de parasita. Eu queria que você assinasse isso daqui, tá? Boa. Quero que você assine, tá? Quero ver se você assina e reconhece a tua firma, que aí nós vamos nos encontrar lá na frente do juiz e você vai manter
perante o magistrado essa acusação, essa infâmia que você disse aqui, porque você pode ter discordância de um dirigente ou de outro, mas você não pode desconhecer o papel que o movimento sindical desempenha ao longo da história. Inclusive, por exemplo, foi o movimento sindical brasileiro que levantou a luta para nós mandarmos os pracinhas para a FEB para combater o nazifascismo. Não foram os coxinhas não, tá? Daquela época. Não foi a classe média e nem os latifundiários. Então foram, nas lutas, nas vanguardas, os trabalhadores erram, as suas direções também erram. Mas sempre procurando o avanço civilizatório, equilíbrio entre o poder econômico, o poder político. Então, eu gostaria muito que você assinasse aqui e nós vamos lá na frente do juiz para você confirmar o que você está dizendo aqui. Não se faz esse tipo de acusação impunemente não, meu companheiro, tá bom? Muito bem. Eu queria seguir o programa e agora o Valdir Carleto se encontra, eu vi você está de barbudo aí, você... Estou te imitando. Obrigado. Mas a gente melhor para você imitar, tá? O Roberto Samuel também se encontra aqui presente. Os jornalistas que quiseram fazer perguntas, Paulo Manso, outros companheiros que estão aqui, o próprio Samuel, etc. Se quiserem fazer perguntas, fique à vontade. Só levanta o dedo, indica. Paulo Manso, veículo Paulo. Guarulhos Web. Pode fazer a sua pergunta, Paulo, fica à vontade. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Eu queria saber qual que é a diferença, se é muito grande a diferença entre a comemoração do movimento, a questão de você comemorar se o sindicato A ou B teve 100% ou não teve 100%, e o reflexo real em cima da tramitação do projeto de lei da reforma da Previdência no Congresso. Qual que é o tamanho da diferença entre a comemoração local? Por exemplo, o meu sindicato parou 100%, o seu não parou, ali está melhor, aqui está pior. Esse discurso um pouco fanista local, sim. Qual é a diferença para um resultado prático na tramitação do projeto da reforma lá no Congresso? Quer responder, Cabeça? Respondo. Eu acho que quando a gente comenta que cidade A ou cidade B parou 100%, é para a gente valorizar realmente quem tem compromisso com suas categorias, né? Quem tem realmente trabalho, valorizar quem trabalha. A gente tem que valorizar quem trabalha. Aqui todo mundo está representando suas categorias e a gente precisa valorizar aqueles sindicatos, aquelas entidades que realmente vão para a rua e tem, né, essa mobilização, o respeito dos trabalhadores. Porque uma categoria só para 100% se aqueles trabalhadores se sentirem representados. Então não é fácil, né, você parar uma categoria 100%. E não é questão de que a categoria A ou B parando 100% vai mudar a questão da tramitação do projeto, mas demonstra a insatisfação daquelas categorias de estarem na rua e saber que eles estão fazendo uma representação daqueles que estão com medo de ir para a rua, daqueles que se sentem intimidados. Então, esses que vão para a rua com mais afinco e atinge a sua maioria na mobilização, serve de exemplo. É esses trabalhadores que nós temos que usar como exemplo para demonstrar para as demais categorias que eles precisam fazer o mesmo. Então, a gente precisa mostrar, né? Nós temos que nivelar por cima. Se a gente não pegar os bons exemplos, nós não temos explicação para dar para as demais categorias. Quero também aqui na minha fala mandar um abraço para todos os funcionários do Sindicato dos Metalúrgicos que estão nesse momento aguardando a gente ir para a Praça Getúlio Vargas. Está todo mundo lá com o sindicato fechado. Em greve. Mas estão lá em greve. O sindicato está em greve. Tá? Então, mandar um abraço lá para todo mundo, da diretoria, funcionário, assessoria, e todos os sindicatos que estão aqui representados também fecharam suas portas hoje. Então, acho que vai ter mais mobilizações. Eu acho que isso serve apenas de exemplo, para na próxima dizer, olha, aquela categoria que foi a exemplar, nós temos que ser igual a ela. Um trabalhador consciente, ele ajuda a conscientizar aqueles demais. Perfeito. Só para dar um comentário aqui. Acho que ainda não é hora de comemorar, não, né? Acho que é o que o Cabeça falou, a gente está empolgando e mostrando para todos os trabalhadores e trabalhadoras a necessidade de a gente nos darmos as mãos e manter essa luta. Porque se a gente perder, se acontecer essa reforma do jeito que está, não é o condutor, a condutora que vai perder. É o condutor, é o metalúrgico, é o bancário, é os químicos, a construção civil, são todos. Então, mais do que necessário hoje, nós nos darmos as mãos. E eu acho que o reflexo direto que vai acontecer agora em relação a discussões com o governo, a gente vai ter essa avaliação daqui a alguns dias com a questão das centrais, né?
Perfeito. As centrais se reúnem, Álvaro, se estiver enganado, e o Silvano também, se reúnem dia 18 para fazer uma avaliação, é isso? Já está definido? Vocês estão sabendo? Dia 17. Tá. O Juruna me disse uma data, mas o Juruna é o secretário-geral da Força, mas eu não me lembro. Aqui eu registro mais participações de Celso Donato, João Batista da Silva, Weberson Guga e outras pessoas que depois aqui nós estamos transmitindo também pelo Facebook, meu aqui, João Franzin, agência sindical, aqui da TV também. Então eu quero crer que temos bastante pessoas nos acompanhando. Volto aqui aos jornalistas presentes, caso queiram fazer pergunta, o nome e o órgão que representa. Primeiro. Antônio Boaventura, do Jornal Guarulhos Hoje. Mas ter aquilo que o Paulo perguntou, essa greve geral serve como uma orientação ao trabalhador em relação ao que pode vir a reforma previdenciária caso seja aprovada. E com a reforma trabalhista, os sindicatos também perderam um pouco da força. Esse processo de orientação serve também para que os sindicatos resgatem a sua credibilidade junto aos trabalhadores também? Como? Fica à vontade, Brinquinho ou Responde. Se algum outro dirigente quiser falar aqui, fica à vontade. Eu acho que a credibilidade do movimento sindical, ela nunca deixou de existir, ela nunca foi perdida diante de suas categorias. Desvalorizada. Nunca foi desvalorizada. Por quê? Porque hoje, todos os trabalhadores organizados que têm uma convenção coletiva de trabalho, né? Eu sou metalúrgico, nós temos uma convenção coletiva que ela é infinitamente acima da legislação. Nós temos piso da categoria, que é o dobro do salário mínimo. Nós temos adicional noturno, que é de 35%. Nós temos estabilidade de quem está em via de se aposentar. Nós temos estabilidade de quem sofre acidente de trabalho. Nós temos uma série de benefícios que não está na legislação. Eu quero responder para aquele que chamou os sindicatos de vagabundo. Se ele tem um trabalhador, se ele pode ser empresário, e se ele tem alguém na família que é empregado de alguma empresa. Levante qual é a empresa que esse parente seu trabalha, veja qual é a categoria e pergunte se ele conhece a Convenção Coletiva de Trabalho que ampara ele da escravidão da reforma trabalhista, que rasgou a CLT. Então nós temos muitos argumentos e muito trabalho para apresentar. Todo mundo que está aqui do movimento sindical tem uma convenção coletiva que é excelente, comparando com a legislação atual, que acabou com a CLT. Então o movimento sindical é quem conquista, né? Eu nunca vi um trabalhador sozinho, uma andorinha sozinho, ir lá no patrão, dono da empresa, e conquistar alguma coisa. Ele depende do seu sindicato para organizá-lo, para orientá-lo, para dizer, olha, é a entidade sindical, é a instituição que vai manter os seus direitos. Porque se você não tiver uma instituição que te represente, você vai ser PJ, ou você vai ser um autônomo, ou você vai ser obrigado a aceitar aquilo que os maus empresários, porque tem empresários bons, sérios, que cumprem convenção, que cumprem legislação, mas tem os maus empresários, que quer explorar. Ele vai ser vítima do explorador. Então ele precisa do sindicato. Só critica o movimento sindical quem não conhece o movimento sindical e quem não tem as mínimas condições de fazer o debate. Quem acredita em fake news? Quem acredita fake news de Bolsonaro? Perfeito. Eu queria só, a título de, digamos, acrescentar o que o Cabeça falou, citar 3 casos recentes que aconteceram que são mais ou menos de conhecimento geral. Aqui nesta cidade, em Guarulhos, houve uma greve dos condutores recentemente. E a greve dos condutores, além de manter todos os itens da convenção coletiva e acertar a PLR que estava encrencada, conseguiu um aumento acima da inflação. Não existe mais lei salarial para que o senhor e a senhora que nos acompanham. Hoje você negocia do zero. O glorioso professor Fernando Henrique acabou com a lei que repunha a inflação. O meu contrato de aluguel, ele tem uma cláusula de reajuste. Se você compra um bem, tem uma cláusula lá do que você vai pagar de juros por mês. E por que o único contrato que não tem reposição da inflação é o contrato de trabalho? Então você cria uma situação de injustiça evidente. Então conseguiu-se aqui um aumento acima da inflação. Os trabalhadores da construção civil de São Paulo, os chamados peões, fizeram uma greve agora de 4 ou 5 dias e obtiveram um aumento acima da inflação também e tiveram avanço na cesta básica e no ticket de refeição. Os trabalhadores do McDonald's, entre as entidades para as quais eu trabalho, está o Sintoresp, sindicatos hoteleiros.
Há exatamente 15 dias eu estive lá em Barueri, até conheci um lugar muito interessante chamado Universidade do Hambúrguer, eu nem sabia que existia a Universidade do Hambúrguer. Um prédio bacana lá, estruturado e tal. E lá, duas coisas ocorreram positivas. O sindicato aumentou 9,5% o valor da cesta básica, da PLR, e conseguiu uma cesta básica para todos os empregados do grupo. Ora, isso movimenta a economia, porque alguém vai produzir aqueles gêneros, aqueles alimentos, alguém vai vender, isso vai fortalecer o mercado interno. Então, o movimento sindical, quando ele conquista, ele aquece o mercado interno. E sem mercado interno não tem soberania nacional. O país sem mercado interno é Sudão, né? Tanzânia. Aí não tem a menor possibilidade de se colocar no cenário internacional. Então, quando a classe trabalhadora organizada e conquista, ela fortalece a economia do seu país. Amaury Rodrigues, dos Vigilantes, quer fazer suas observações. Pois não, Amaury? Duas questões. Uma questão é a questão desse cidadão que se manifestou aí com relação aos sindicatos. Certo. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, e aproveitando a pergunta do nobre repórter aqui, dizer o seguinte, tirou sim a força dos sindicatos no que diz respeito à questão financeira, fomos sim chamados de vagabundo, inclusive por esse cidadão, de bandido, etc. Nós somos os bandidos que agregam valor ao salário dos trabalhadores. Na nossa categoria tem 30% de periculosidade. Foi uma luta difícil desde 1979, conquistamos em 2012. Os bandidos aqui colocaram periculosidade. Vem agora o nobre governo e quer tirar a periculosidade dos trabalhadores. A periculosidade do vigilante. Exatamente, quer tirar a periculosidade do vigilante, do eletricista, etc., como quer tirar a insalubridade de metalúrgicos e tudo mais. Por ano, entre PPR e conquista dos trabalhadores, nós fazemos girar o mercado aqui nessa cidade, no país. São os bandidos que fazem isso. Os mocinhos retiram direito dos trabalhadores, isso o governo. O sindicato tem que se fortalecer e ter liberdade. O trabalhador tem que ter liberdade para contribuir. Muito bem. Então dê liberdade aos cidadãos para dizer quanto ele recebe de segurança pública do governo, quanto ele recebe de previdência social, do INSS, o atendimento e do SUS. Dê-nos liberdade de dizer o seguinte, nós pagamos, o governo somos nós e nós não somos respeitados e o nosso dinheiro é mal usado. Os bandidos aqui sabem usar o dinheiro. Muito bem. Eu queria só fazer um registro, e vou citar de cabeça, se eu errar o número, vocês reputem ao cansaço. E a idade que vai chegando, como dizia minha mãe, a idade vai chegando. Ser jovem é mais tempo. Jovem é mais tempo. O Rodolfo Viana, que é o técnico do DIEESE no sindicato, ele fez uma conta de quantos trabalhadores metalúrgicos vão deixar de recolher ao mercado aqui de Guarulhos com a perda do PIS. Porque a reforma da Previdência, eleva o teto do PIS, portanto, exclui uma grande quantidade. São 963 mil reais por ano. Numa economia como Guarulhos, tem impacto. Só numa categoria. Só numa categoria. Agora vamos falar condutores, vigilantes, servidores seletistas, pessoal do vestuário, têxtil, construção civil e tantas outras categorias. Bom, mas estou falando demais. Roberto Samuel, você está reflexivo, você não quer fazer uma pergunta, você está todo pensativo aí? Aperta aí, Roberto. Dá licença. É que o meu amigo ali, Boaventura, quase roubou minha pergunta completa. Certo. Eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Não roubei não, pedi emprestado. Exatamente, não furtou. Toda essa movimentação contra os sindicatos não acabou dando um efeito colateral positivo, pois vocês estão muito mais ativos. Eu estou vendo que depois disso, porque tinha muitos sindicatos que era... individualista. Não, era totalmente parado. Eu estou sentindo que hoje os sindicatos parece que sentiram a necessidade de ir atrás do trabalhador e parece que está tendo resultados positivos, porque vocês estão muito mais sintonizados um com o outro e parece que o trabalhador também está percebendo isso. Vocês também têm essa sensibilidade que, apesar dessa tentativa de destruir o sindicalismo, acabou dando um efeito contrário a favor de vocês, ou seja, dando uma espécie de choque, jogando vocês para correr muito mais atrás dos interesses do trabalhador? Poderia passar essa resposta para o Antônio Silvão dos Químicos, pode ser? Pode ser. Você autoriza? Claro. Silvão, você com a palavra.
Boa tarde a todos os presentes, aos organizadores dessa mesa de entendimentos, né, que busca se passar para a sociedade o porquê e o para quê desse movimento. E eu concordo em parte com o que o Roberto Samuel fala, não na sua totalidade, porque independente da movimentação governamental, que ela tem um foco, na realidade a intenção do Rogério Marinho ao voltar para o governo a pedido e contratado através da FEBRABAN, que ele primeiro foi contratado pela CNI para fazer a reforma trabalhista. Não foi reeleito deputado no Rio Grande do Norte, ele foi contratado pela FEBRABAN para colocar dentro da reforma da Previdência a capitalização. E para colocar a capitalização ele precisa desmontar a estrutura, tá certo? Que teria a possibilidade de reagir, de fazer o contraditório, e a organização sindical. Então, a tentativa de enfraquecer a organização sindical, ela tem uma finalidade. É você neutralizar a possibilidade de reação às maldades que esse governo e a equipe dele vem buscando fazer. Tá certo? Quer na educação, quer na saúde, quer na atividade rural, tá certo? Quer na entrega das nossas riquezas minerais de forma mais acelerada, que é o que ele vem buscando fazer, quer na destruição do nosso espaço de meio ambiente, que se tem uma necessidade, uma consciência da nação de preservação, e ele busca agora, tá certo? Colocar isso e colocar preço, tá? Então, o movimento sindical, ele se uniu de uma força maior, nesse momento, em defesa do país. Não é só em defesa de si mesmo. Nós não estamos lutando, simplesmente, pelo fortalecimento e a manutenção da estrutura sindical. Nós estamos lutando por um país. Porque quando você reduz a capacidade de sobrevivência da nação, você fica a um passo de uma convulsão social. E a vítima da convulsão social são os mais pobres. Quem é que ganha o salário mínimo que vai conseguir comprar uma arma, pôr na cintura para se defender? Não vai. Quem vai comprar arma, pôr na cintura, você está entendendo? É a classe média alta, que já massacra, já mata nos ambientes de trabalho, com péssimas condições de trabalho, com doenças que se contraem no processo operacional, processo de trabalho. Então, na realidade, a mobilização e a unidade do movimento sindical, ela transcende um pouco esse processo de categoria e esse momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, reforma trabalhista. Precisamos fazer a reforma porque nós precisamos gerar emprego. O que gerou de emprego? Nada, pelo contrário, precarizou ainda mais. E nós vamos verificar num espaço curto de tempo o aumento dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais, pela negligência. O Ministério do Trabalho, que com toda dificuldade, ele ainda trabalhava e se colocava à disposição de zelar por um ambiente de trabalho, hoje, eles não mostram nenhuma condição de fazer o trabalho para o qual eles existem. Mesmo indo para o Ministério da Economia, virando a Secretaria do Trabalho. Então, é essa precarização que está fazendo a nossa unidade. Por exemplo, nós nos unimos para cobrar uma Selic menor. Chegamos a 6,5%. O que nós esperávamos que acontecesse com o mercado, Franzinho? Que o sistema financeiro recuasse. Pelo contrário. Os bancos vão no Banco Central e pegam dinheiro a 6,5% ao ano. E esse mesmo dinheiro que eles pegam no Banco Central, ele empresta para o correntista a 6% ao mês. 10%. Que país é esse? Quem é que aguenta? O que move a economia é o crédito. Nós só vamos gerar emprego e melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar o país como um todo é com oportunidade de crédito para ter consumo. Porque tem consumo, a fábrica ela vai produzir e ela vai precisar de pessoas. Nós estamos caminhando na indústria 4.0, que é a tecnologia no ambiente de trabalho, que na realidade ela precisa cumprir um papel importante, que é melhorar a qualidade de vida, garantir melhor condição de trabalho e a integridade física. Hoje se fala no problema da Previdência, onde quer tirar do cidadão o direito de aposentar um pouco antes, dizendo que isso é um privilégio, quando na realidade o trabalhador que está exposto a um ambiente, tá certo, insalubre, o Estado ele recolhe um valor adicional de 6% a 12%.
além dos 20% da Previdência, ele paga um FAPNETEP adicional pelas condições que ele oferece. Então, quando você diz que um trabalhador químico, metalúrgico ou qualquer categoria aposenta com menos tempo de contribuição, não significa que ele contribuiu menos. Ele aposentou com menos tempo de contribuição, porém, pelo fato dele contribuir mais do que os demais, ele contribuiu praticamente a mesma coisa. Agora, na hora que eu tiro o direito dele de aposentar, como é que eu fiz? Num passe de mágica? Uma empresa que ontem essa empresa era insalubre, hoje ela deixou de ser por um decreto? Um representante do Estado no Ministério do Trabalho, na Secretaria de Relações de Trabalho, que não opera, que não cumpre o seu papel, uma previdência que não fiscaliza os geradores de problema e de doenças, e aí depois o trabalhador é que vai ser penalizado. Então a nossa unidade, ela vem pela necessidade de preservação da vida, tá certo? Manutenção dos direitos dos trabalhadores e o benefício do país. Se continuarmos com esse governo que está aí fazendo esses absurdos que ele vem fazendo, nós estamos a um passo de uma convulsão social. E aí vamos ver quem é que paga essa fatura. Eu posso complementar só uma coisa? E depois eu queria contemplar aqui os nossos Tá ótimo. internautas. Porque assim, olha, Roberto, não é que o movimento sindical ele estava um pouco mais confortável, porque nós tínhamos governos que escutavam, que debatiam. Então, o governo Lula, o governo Dilma, a gente ia até o governo e conversava, ele escutava os trabalhadores, né? A gente tinha portas abertas, a gente conversava, discutia. Tanto é que a economia no governo Lula foi a economia que mais cresceu. O Silvão falou a verdade. Ele investiu em que o trabalhador tivesse condições não só de produzir, mas principalmente de consumir. E quando começou a consumir, começou a produzir mais e nós tivemos muito mais emprego, né? Quando as portas se fecharam para os trabalhadores e acharam que os trabalhadores deveriam se calar, foi aí que o movimento sindical apenas se levantou. Mas é porque antes a gente estava realmente com um pouco mais de tranquilidade. Porque a gente tinha governos que nos escutavam, que debatiam com a gente, não tinham fechado as portas. Hoje esse governo não. Desde o Temer para cá, fecharam as portas para os trabalhadores e o que estão fazendo é colocar o trabalhador a nível de escravidão novamente, né? O Silvão estava falando que a questão da CLT, e aí o Boaventura deu até risada ali atrás que eu vi, que a questão da reforma trabalhista foi para gerar empregos. Cadê esses empregos? Aumento de desemprego enorme, recorde. Porque né? eu digo então, também, porque na minha área também sumiu os empregos. É isso mesmo. Na nossa, no jornalismo, né? Sumiu. Aliás, eu só queria fazer um registro aqui. São empregos que deixam de existir. A imprensa publicou semana passada uma reportagem que deu muita repercussão de 3 colegas nossos na faixa de 50 e 55 anos trabalhando no Uber. Não é humilhação trabalhar em Uber. Humilhação é ficar desempregado. Está trabalhando. E esses trabalhadores, jornalistas, estão no Uber porque não tem mais mercado de trabalho. O Grupo Abril quebrou, por exemplo, e não pagou ninguém. E propôs parcelar em 12 anos. Uma das pessoas que estão trabalhando no Uber é o filho do Audálio Dantas. O Audálio foi o presidente do nosso sindicato, o maior presidente do sindicato jornalista já teve. Um homem de extraordinária qualidade, profissional e moral. E o filho está no Uber, tendo trabalhado 25 anos na Rede Globo, produzidos especiais, etc, etc. Então, deve estar ganhando mais do que jornalista. Também. Em alguns casos, sim, é verdade. Mas ele é jornalista, todo profissional que quer exercer a sua profissão com dignidade. O Celso Donato nos faz um comentário elogioso, a Márcia Regina também, a Sheila Cristina, a Cida Brito, o Tiago Gomes, aqui manda uma força aqui pro Brinquedo, já é forte, não precisa força sempre ajuda, né? Estamos juntos. E dizer que você que nos assiste agora, este é por uma gentileza do nosso Fernando Mauro, esse é um programa especial, um repórter sindical especial. Na verdade, nós íamos fazer uma coletiva, e é uma coletiva e é um debate ao mesmo tempo, porque a mídia brasileira, sobretudo a TV, é um deserto de ideia. Não tem programa de debate. Você vai na Europa, por exemplo, se debate tudo lá, nas televisões, nas públicas e nas privadas. Aqui não há debate, não há ideia, não circula a ideia,
na mídia é uma tragédia. Então aqui nós estamos circulando, fazendo circular ideias a favor ou contra. Só para quem, por desconhecimento, porque eu não acredito que seja por má fé, faz uma crítica sem pé nem cabeça, dizer o seguinte: talvez o melhor país do mundo para se viver chama-se Alemanha. É o país mais desenvolvido da Europa e comanda o bloco europeu. E sabe qual é o país que tem a melhor estrutura salarial do mundo? A Alemanha. As férias lá são de 40 dias. Então, direito aos trabalhadores, renda aos trabalhadores, significa você levar o padrão civilizatório do país. Não é? Ninguém está buscando privilégio, teta. Não tem que teta que tem. Acordar cedo, pegar ônibus, tomar chuva porque não se põe nem cobertura em ponto de ônibus, e trabalhar, pegar máquina pesada, respirar, lugar com ruído, respirar como eu fui em fundição, nego almoçando do lado de onde caía lá os restos da fundição no prato do peão. Que teta que é essa? Eu não tô carga de impostos de primeiro mundo, né, Franzinho? Não, claro. Imposto é de Alemanha, mais salário é de Tanzânia. Bom, Valdir Carleto, você está preparado, fique inteiramente à vontade, como sempre. Boa tarde a todos. Bom, eu fui bancário, fui delegado sindical, ajudei a fazer greves em Guarulhos. E na época se fazia greve reivindicando um determinado índice de reajuste salarial. E se cruzava os braços até que se conseguisse aquilo que era pleiteado ou um acordo que fosse relativamente bom para a categoria. Hoje eu percorri o comércio da cidade e os balconistas que estão trabalhando, o comércio, pelo que eu vi, está trabalhando normalmente, apesar da falta de transporte, e os balconistas estão se queixando da greve, dizendo que a greve tirou o consumidor da rua, né? E que eles estão sentindo falta porque vivem da comissão, certo? E eles questionam o seguinte: para que vai servir essa greve, né? Todo mundo parado vai obrigar o deputado a votar da forma como os que estão parados querem? Qual é o poder de pressão que efetivamente tem? Então, para a grande parte da população, uma greve como essa não faz sentido. Eu queria saber o que vocês têm a dizer em relação a essas ponderações de quem está se sentindo prejudicado pela greve. Eu vou junto, hein? Eu respondo. É justamente a categoria desorganizada, que não conhece a fundo a reforma da Previdência, que é o comércio. Não conhece, porque não tem a informação necessária para ele fazer uma avaliação. Pergunta para esse cidadão, para ele apontar um ponto positivo da reforma da Previdência. Eu aponto vários negativos. Então, quando uma pessoa defende a reforma da Previdência, eu gosto de debater. Porque, primeiro, na realidade, ele não defende a reforma, que ele não consegue ver efeito prático na greve. E vai quebrar o comércio mais ainda depois da reforma. Porque esse trabalhador que vai sofrer com a reforma trabalhista, ele vai ganhar menos. Os aposentados no Brasil, em 70% das cidades, é quem vira a economia das cidades pequenas do interior. Os pensionistas é quem alimenta o mercadinho, a bodega, a mercearia lá do sertão do Nordeste, porque é a única renda que tem é o aposentado. Aquele aposentado vai perder parte da renda ao morrer, né? Se morrer a mulher, porque os dois é aposentado, um morre, o outro não fica mais com a pensão dele, acabou, né? Os 22 milhões de trabalhadores formais que têm carteira assinada recebem o PIS, PASEP, que ganha até 2 salários mínimos. 22 milhões de trabalhadores. Esses 22 milhões de trabalhadores vai deixar de ir nessa loja, no comércio, desse comerciário mal informado, despreparado. Então pergunta para ele por que ele acha que esses trabalhadores não têm que ir para a rua. Está tirando dinheiro dele. Está falando assim: olha, você vai ter que trabalhar até 70 anos, vai pagar, contribuir mais, e quando você tiver 70 anos, você vai receber 60% da média do que der as suas contribuições. Hoje, eu quero falar, só encerrar, alguns pontos negativos. Senão a gente fica aqui batendo papo, trocando ideia, e a gente não passa para o povo qual é os pontos negativos desse projeto, né? Então, assim, hoje, um trabalhador, quando ele vai se aposentar, ele aposenta com a média das 80 maiores contribuições. Então, se ele está lá há 5, 6 anos numa determinada empresa, e o salário dele foi promovido, o salário foi elevado, vai pegar a média das 80 maiores contribuições. Então, a média salarial dele sobe. Se esse projeto passar, esse trabalhador vai ter uma média de todas as contribuições durante 40 anos. Então, a média dele vai cair.
Então ele vai ter, no mínimo, 40% de perca salarial quando ele tiver um velhinho com 70 anos que for aposentar. Outra mentira do governo. Não é 65 anos a idade mínima. 65 é só o primeiro ano. Se aprovar, vamos imaginar que aprova o mês que vem, essa reforma. É 65 esse ano. Daqui a 10 anos é 70 anos, porque a cada um ano que passa aumenta 6 meses a idade mínima. Então em 2020 já será 65,5 para o homem, 62,5 para a mulher, e assim vai. Então em 10 anos é 70 anos a idade mínima para os homens e as mulheres vai para 65 no mínimo. Até completar 105 anos para o homem, juntando a idade e o tempo de contribuição, e 100 anos para a mulher, juntando a idade e o tempo de contribuição. Então, outras coisas que é muito terrível, né? O homem do campo. Só vamos pensar na indústria, só vamos pensar no trabalhador urbano, só vamos pensar no trabalhador, né, das grandes cidades. E o homem do campo, que 70% de toda a alimentação deste país é produzida pela agricultura familiar. Um agricultor com 60 anos de idade hoje, com 60, ele tem direito a um salário mínimo. Esse mesmo agricultor, se passar a reforma da Previdência, ele vai ter R$400 com 60 anos de idade, até completar 70. Se não for comprovado que ele tem um patrimôniozinho, uma casinha, uma chacrinha que vale R$100.000. Se tiver um patrimôniozinho de 100 mil, dos 60 aos 70 ele não pega nenhum real. Isso é justiça social? Para esses internautas, né, para os telespectadores que criticam o movimento sindical, será que eles sabem o que é política de Estado mínimo? Eles sabem o que é política de Estado mínimo? Esse comerciário perguntou para você. Pergunte para ele, você sabe o que é política de Estado mínimo, companheiro? Política de Estado mínimo é o governo tirar a responsabilidade dele na saúde, na educação, né, na Seguridade Social, que está lá na Constituição, artigo 194, 195. É a obrigação do governo federal manter a Seguridade Social do seu povo. SUS tem que ter saúde pública, escola pública, segurança pública, transporte público, está lá na Constituição. Não é nós, sindicalistas, que estamos falando. Querem rasgar a Constituição brasileira? Então só as categorias mal informadas é que não vai para a rua. Porque também tem aqueles, né, eu não vou aqui salvar todo o movimento sindical. Tem aqueles sindicatos que estavam, né, na zona de conforto, como falou o companheiro Brinquinho, que com o fim do imposto sindical, agora estão correndo atrás. Então, o imposto sindical, para sindicato que trabalha, nunca foi a fonte de sobrevivência. Sindicato que trabalha tem sindicalizados. Tá? Então, se a gente for debater aqui pontos negativos da reforma da Previdência, tem mais de 200. É porque não dá para debater numa hora de programa. Perfeito. O Marrom quer fazer uma fala, fica à vontade, companheiro. Porque até que você, comunicador também, o que o Cabeça falou é uma pura verdade, mas assim, pergunta hoje na rua, qual brasileiro que sabe realmente o que está acontecendo a respeito da reforma? Porque a mídia hoje nas casas dos trabalhadores, nas casas da maioria dos brasileiros hoje, incentiva a que a reforma é o que vai salvar o país. Você liga o rádio no carro, até na Rádio Rock eu já vi, falando, não, tem que ser aprovada a reforma da Previdência, porque ela vai salvar o país. Então, quer dizer, a população está desinformada. A população está desinformada. Sabe por que está desinformada? Porque, infelizmente, nós não temos a mídia televisiva, a mídia digital, não quer informar a população, porque o governo também não permite. Há embargos aí em cima da mídia aí, para poder não deixar realmente aparecer a verdade do que é a reforma. A ANFIP foi ameaçada. A ANFIP é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Foi intimidada pelo governo, né? E o governo querendo processar a ANFIP, porque os caras são concursados, tem todos os dados na mão e está lá, mostrando que o governo mente, onde está sendo desviado o dinheiro da Previdência. Tá? Então, até as loterias esportivas, tudo que a gente joga na casa lotérica lá, 19% vai para a Previdência. Só que através da DRU, que é a desvinculação da Receita da União, eles tiram o dinheiro da Previdência e põem para outros investimentos. Perfeito. Muito bem. Só queria fazer mais uma observação aqui a respeito da reforma, dizer que o que mobilizou a greve geral que aconteceu hoje no país está acontecendo em escolas, né? Nós conversamos com o professor Luiz do Simpro São Paulo, ele citou entre 70 e 80 escolas particulares paradas em São Paulo, inclusive colégios grandes como Arquidiocesano, o Equipe, etc. E falamos também com a Bebel, que é a presidenta
do sindicato da PUESP, ela falou em cerca de 70% das escolas do Estado paralisadas. Porque são 3, na verdade, as bandeiras desta greve, né? O combate à reforma neoliberal da Previdência, um novo modelo de desenvolvimento que gera emprego e inclusão social e verbas para a educação. São coisas que se complementam em qualquer padrão de país civilizado. Nós estamos caminhando já para o final do programa, parece que temos 8 minutos. Eu queria pedir ao Fernando Mauro que ele, de novo, fizesse uso da palavra aqui, e porque a mídia foi criticada, deixa eu sair em defesa aqui da mídia, tá? Posso fazer isso ou não? Por favor. Deve. Assim, Principalmente aqui. a imprensa no Brasil, ela é classe. Então, os donos dos meios de comunicação são famílias muito ricas. Quando você pega a revista Forbes, lá você vê que a família Marinho está sempre entre as mais ricas do mundo. Então, eles defendem interesse de classe, né? O que nós precisamos é democratizar a mídia, criar canais de comunicação, TV comunitária, rádio comunitário, as prefeituras, os governos, investirem nos veículos locais da cidade, nas revistas, nos sites, porque esses são os que representam verdadeiramente a sociedade local. A associação comercial tem que ter seu jornal, a entidade do CIESP tem que ter seu informativo, os sindicatos têm que ter seus informativos, e não há nenhum pecado em empresas estatais investirem nesses veículos. Se investe na Rede Globo, por que não vai investir num outro veículo desse? Então nós temos que lutar pela democratização. Um jornalista numa redação hoje é um braçal. Eu tenho amigos meus que trabalham em jornais que eles fazem 8 pautas diárias. É humanamente impossível você fazer 8 pautas diárias. Quer dizer, a uberização do trabalho também chegou nas redações. Os jornalistas também são vítimas disso aqui, fazer a defesa dos nossos colegas. Muito bem, estamos caminhando para o final, faltam 6 a 7 minutos. Quem vai falar agora? Pois não, pode se apresentar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius Bacelar, sou repórter do Guarulhos Web, e a minha pergunta é para o Brinquinho, que a gente questionou a prefeitura, né, sobre os serviços que foram afetados por causa da paralisação. E aí eu vou ler aqui uma nota da prefeitura, eu gostaria que você respondesse, por favor, Brinquinho. A prefeitura diz que a coleta de lixo foi um serviço que foi afetado, né, com o movimento dessa sexta-feira, uma vez que o sindicato da categoria impediu a saída dos caminhões das garagens. Com isso, a prefeitura de Guarulhos pede a compreensão da população e para não colocar o lixo na rua para a coleta nessa sexta-feira. Então eu gostaria que você respondesse justamente sobre isso, Brinquinho, sobre o sindicato tem impedido os caminhões de saírem da empresa, por favor. Então eu vou falar aqui abertamente, a prefeitura é mentirosa. Quem está falando isso é mentiroso, porque nós fomos até as garagens, da mesma forma que nós fomos até a empresa Treio, conversamos com os trabalhadores, falamos com eles sobre a necessidade da paralisação que as centrais estavam pedindo, e os trabalhadores cruzaram os braços. Não houve impedimento em momento nenhum. Tanto é que o secretário veio ligar agora e pediu para que fosse limpo as feiras livres. E a gente falou que se conversasse com os trabalhadores aceitassem sair para trabalhar, que eles poderiam sair para trabalhar. Conversei isso com o secretário. Então é mentirosa essa publicação da prefeitura. Mesmo porque eles sabem muito bem que os sindicatos condutores nunca enganou um trabalhador ou uma trabalhadora. Sempre fez a discussão e sempre fizemos o debate. Então foi conversado com os trabalhadores, foi feita uma assembleia com os trabalhadores e com as trabalhadoras. E naquele momento os trabalhadores falaram, olha, nós vamos atender o chamado das centrais e vamos cruzar os braços. Por quê? Inclusive, só para dar uma complementada naquela questão, o Valdir Carleto falou sobre qual que é a intenção que a pessoa falou, né? Efeito prático. Qual que é o efeito prático? Olha só, quando a Fiesp foi para a rua, né, para derrubar os trabalhadores, para tirar direito de trabalhadores, funcionou. E aí, esses trabalhadores, por exemplo, do comércio, que são escravizados, são totalmente explorados, também foram para a rua, a grande maioria. Porque foram incentivados pelos donos das suas empresas. O dono da Havan. O dono da Havan, né? Tá lá, ele continua andando voando de helicóptero. O maior devedor da Previdência. Um dos maiores devedores da Previdência. Continua passeando de helicóptero, continua falando que o governo tem que tirar direito do trabalhador, sim. Então funciona assim. Então quando foram para as ruas, não foi para acabar, não foi para prender Dilma, foi para tirar direito, não foi para prender o Lula, foi para tirar direito do trabalhador. Tanto é que agora
as questões estão desmoronando. Né? Estão desmoronando, estão mostrando a cara real daqueles que foram para a rua e que fizeram toda essa lambança com o povo brasileiro, né? Demonstrando que a própria justiça foi moldada para que acontecesse isso com os trabalhadores. Então adianta ir para as ruas, sim. Precisamos dos trabalhadores na rua. Precisamos, principalmente, não só porque é nosso lugar, mas como vem falado aqui várias e várias vezes, o trabalhador que tem emprego, tem direito, tem uma tranquilidade, tem uma garantia, uma estabilidade de emprego, ele gasta. O aposentado está ganhando e tem sua valorização da sua aposentadoria, ele gasta, ele compra, ele viaja, né? Então, assim, ele alimenta a economia. E é nesse momento que a gente começa a crescer, que os trabalhadores começam a crescer. Perfeito. Nós estamos chegando aqui ao final do programa. Eu quero registrar também e agradecer ao Carlos, que trabalha com a gente nos metalúrgicos, Cláudio Mena, o Titico, que é o nosso decano. Cadê o Titico? Está aí o Titico? O Ariano Soares da agência, e todos os meninos aqui da TV que nos ajudaram a colocar o programa no ar. E como o Fernando Mauro é o titular aqui da casa, o homem que nos propiciou de uma maneira democrática e fraterna essa possibilidade de fazer um debate, uma transmissão, gostaria que o Fernando fizesse o encerramento do programa aqui e já deixando aqui mais uma vez os meus agradecimentos. Muitas e muitas e muitas pessoas nos assistindo pelo Facebook. Muito legal. Tem gente da Bahia, tem gente de vários estados aqui que eu identifico, que eu conheço de ações sindicais, né, nos assistindo. Muito legal. Bom. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Brinquinho. Obrigado, Cabeça. Obrigado a vocês. Marrom, a Mauri, Álvaro, quem mais que está aí? Os jornalistas, os colegas que aqui estiveram. Muito obrigado, Toninho. Fernando, faz favor. Eu só queria só agradecer a direção do Sindicato dos Condutores. Todo mundo falou dos condutores, e eu acabei falhando, não agradecendo a direção dos Sindicatos dos Condutores e a militância toda nossa que teve lá presente para fazer essa. E agradecer, Fernando, por esse espaço que você doou aqui para a gente. Dom Ferdinando, qual a palavra? Eu queria saudar a todos, dizer que a casa está sempre aberta para fazer alguma transmissão ao vivo de interesse público, de interesse coletivo e plural. O Brinquinho e o Cabeça citaram da importância de você poder ter espaços para o debate. E eu tomo a liberdade de dizer aqui, em primeira mão, que nós vamos começar os debates que nós fazíamos no passado sobre as principais notícias do dia na Com Brasil, que é a TV comunitária nacional, que opera nos canais 28 da Oi TV e no 28 da Sky, conversando com mais de 40 milhões de brasileiros que vão ter direito às opiniões das diversas áreas, diversos segmentos. Então nós vamos ter, por exemplo, segunda-feira é o primeiro debate nosso, nós vamos ter desde o deputado Jorge Tadeu Budalém, de um lado, até o ministro Berzoini do outro. Quer dizer, cada um tem a sua opinião, tem a sua ideia e mostra a que veio. E acho que essa é a vocação da TV comunitária. Eu comentava com o Franzin antes, né, do programa, da transmissão ao vivo, se ele tinha assistido a entrevista do Lula na TVT com o Trajano e com o Juca Kfouri. Não assisti. Eu não assisti, mas eu ouvi falar, eu sei que foi interessante e tal. Você viu? Eu vi, nós recebemos da TVT, vamos passar. Porque é importante a questão do contraditório. Você pega o caso do Lula, que não podia falar nada a respeito da entrevista ou coisa parecida. Aí você tem a questão do Intercept que vaza as notícias. Podem falar aqui o Moro e pode falar o Lula. Né? Às vezes não é só o Lula e não é só o Moro. É o Moro e o Lula. Então, eu acho que esse é o papel de uma TV pública de verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, Franzin, para os nossos debatedores aqui, sindicalistas, para a imprensa. Nós acreditamos que a televisão pública brasileira, através da TV comunitária nacional, possa ter um futuro breve, um desfecho como que aconteceu na Itália, na Alemanha ou na Inglaterra, em que as maiores televisões não são as privadas, são as públicas, a RAI, a Deutsche Welle e a BBC de Londres. E nós estamos trabalhando para isso, porque é o jornalismo de verdade. Aqui não é a opinião do dono do veículo, é a opinião do presidente do veículo, mas é a opinião dos diversos antagonismos que formam um país maravilhoso chamado Brasil. Parabéns! Muito obrigado a todos que vieram aqui ao estúdio, que participaram, todos participaram, né, direto e indiretamente.
Muito obrigado a vocês que nos acompanharam pela TV, também aqui pelas redes sociais, pelo Facebook. Eu queria terminar citando um baiano de Santa Mara da Purificação chamado Caetano Veloso. Então, a velha música do Caetano em que ele diz assim: eu não sonho com o dia em que os homens pensem igual. Nós não sonhamos com esse dia, mas nós sonhamos com o dia em que os homens que pensem diferente possam se expressar livremente, como aqui nós fizemos hoje. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, João. Obrigado. Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.